Que comecem as cobranças. Paulo Pires, eu sei que tu te esforça para fazer o roteiro. Hoje não tem roteiro. Não tem boa tarde também. Que comecem as cobranças no técnico, que faz uma campanha abaixo da linha do medíocre na Libertadores da América. Uma campanha sem adversários. O Inter não teve adversários e conseguiu 55% de aproveitamento. Ah, se classificou em primeiro lugar, mas com uma campanha contra um Olímpia falsificado, contra um inqualificável Always Red e mais inqualificável ainda, Tátira. E o Internacional não conseguiu nem 100% de aproveitamento. Jogou 3 Grenais no ano, perdeu 2, um deles em casa, e o terceiro empatou com o Grêmio empilhando chances de gol. E eu não defendo a mudança na comissão técnica. O que eu defendo é o fim desta verdadeira ação entre amigos, de um discurso que se acomoda, de um discurso perdedor dos dirigentes do Internacional, que acham bacana disputar a final do Campeonato Gaúcho, que acham bacana participar da Libertadores da América, porque o Inter, por enquanto, participa. E as cobranças eu estou exigindo não só na comissão técnica, no preparo físico, nos jogadores, que quando fazem gol, porque ontem não fizeram, celebram tirando a camisa, tomam cartão amarelo, depois são expulsos. Já aconteceu com o Galhardo, que não foi expulso, mas tomou cartão amarelo desnecessário, e uma semana atrás aconteceu com o Yuri Alberto, que acabou tomando um cartão amarelo, depois se envolveu numa confusão e foi expulso. Portanto, que comecem as cobranças já, porque senão o Inter vai fazer um campeonato brasileiro abaixo do medíocre e figurante, e ali, no primeiro adversáriozinho da Libertadores da América, no mano a mano, vai ser alijado da competição. Com o futebolzinho atual, não se recomenda nada além disso. Daqui a pouco eu chamo a interativa, Paulinho. Vamos colocar alguém mais lúcido e ponderado do que eu e mais equilibrado. Fabiano Baldasso, para começar a analisar o empate do Inter. Boa tarde, Baldasso. Meus queridos, muito boa tarde. É absolutamente constrangedor o que está acontecendo. Nós estamos entrando no mês 6. Estamos entrando no último mês do primeiro semestre do ano. O Inter não tem um time e o Internacional não tem um esquema tático. O Internacional não tem nada. O treinador ontem começou o jogo com um esquema diferente, um clássico 3-5-2. Em 20 minutos ele mudou o sistema, daqui a pouco ele muda de novo. No segundo tempo ele faz uma gororoba. O Internacional é uma bagunça tática, é um aglomerado. O Inter não tem absolutamente nada, não tem time, não tem esquema, não tem nada. Ao contrário de ti, Meneghetti, eu sim estou pedindo a troca da comissão técnica. Eu sim estou pedindo a saída de Miguel Ángel Ramírez, porque estão começando um processo para queimar os jogadores do Internacional. Daqui a pouco o Tyson vira vilão, daqui a pouco o Edenilson vira vilão, o Dourado vira vilão. Todos os bons jogadores do Internacional que estão sendo engolidos por um esquema falho e absolutamente ineficiente. A hora de trocar é agora. Vai acontecer? Eu sei que não. Eu sei que não vai acontecer, mas estou avisando. Estão tentando colocar a culpa nos jogadores para livrar o treinador. Mas eu quero cobrança nos jogadores. Aí eu estou divergindo, eu quero cobrança nos jogadores. O Galhardo, por exemplo, é lamentável a falta de compromisso dele com o time, com o jogo, a falta de envolvimento. João Batista. Olha, ontem, Meneghetti, eu vou confessar algumas coisas para vocês. Desembarcou. Eu tenho que abrir um coração aqui para vocês. Primeiro que eu estava quase dormindo no jogo. Não é? Eu tava quase cochilando no jogo, porque não acontecia nada. E eu fiquei assim, desculpa, o jogo tá ruim, tá fraco e tal. Só que depois eu fui ouvir o Ramírez, e eu sei que tá no roteiro aqui, mas eu já quero adiantar, para ele tá tudo muito bom. E eu pensei assim, cara, eu não entendo nada de futebol. Eu tô frustrado, porque assim, eu vi um Inter que... Eu discordo de time, Meneghetti. Eu não consigo criticar os jogadores ontem. Tá bem? Os caras fazem há 15, 20 anos a mesma coisa... E aí, como é que eu vou achar que em 3 meses, Baldasso, porque não são 6 meses de time, são 3 meses de time do Miguel Ángel Ramírez. Essa análise está errada no Baldasso. O Miguel tem 3 meses. Como é que eu vou achar que em 3 meses os caras vão mudar toda a forma deles? Sempre se falou e sempre se fala que quando o jogador vai para a Europa, ele precisa de 6 meses para adaptação. Imagina que agora está 30 jogadores precisando de uma adaptação, porque é completamente diferente do que eles sempre jogaram. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Primeiro, o jogo para mim, na minha ótica, na minha concepção de ver, foi de dar sono. Só que eu estou frustrado porque para o Miguel foi tudo mil maravilhas. E eu não consigo achar nem o que achou o Miguel, que foi bom, tampouco culpar os jogadores, porque se os caras fazem 15 anos a mesma coisa, não vai ser em um clique que eles vão mudar. Faço só mais uma pontuação aqui. Talvez, existe essa possibilidade,
ele esteja preparando o time e daqui a um pouco esse time, a lá Abel Braga na Bomboneira, dá o clique e os caras passam a jogar e jogam bem. Mas por enquanto eu não vejo isso. Mas, ô JB, tu tá falando em adaptação, mas adaptação ao quê? Ontem ele mudou o esquema. Ontem ele começou com um esquema diferente, adaptação. Eu não sei ao que os jogadores têm que se adaptar, não tem esquema, não tem nada, JB. Não tem adaptação a um nada, que é o momento do Internacional. César Cidade Dias. Sabe que hoje, poucos minutos antes de entrar no estúdio, eu estava conversando com o Roberto Pauletti, comentarista da Rádio Bandeirantes aqui, e o Pauletti, em determinado momento, fez uma frase que me fez refletir muito, que ele disse o seguinte: está faltando para o Inter um Cláudio Oderich. Boa. Boa, a frase é boa, hein? Alguém que olhe e diga o seguinte: gente, não tá legal. Não tá legal. Por quê? Porque o grupo, o técnico, não sei, alguma coisa tem que mexer. Por quê? Porque o resultado tá ruim, o time tá correndo pouco. Ontem, não vamos perder de vista uma coisa, Meneghete. O Inter ontem jogou com uma equipe que fez o primeiro ponto da história fora de casa em Libertadores. Nunca tinha empatado fora de casa. Então, quando tu começa a olhar isso, tu diz, vem cá, cara, alguma coisa precisa olhar. Não é, foi o Juventude que está melhorando, foi o Caxias que é bem treinadinho. Não, esse time não é um time de futebol que ele tinha que pedir permissão para entrar no Beira-Rio. Nós não podemos perder isso de vista. E alguém precisa olhar internamente, como fez de forma muito importante naquele momento o Cláudio Oderich no Grêmio. Para quem não lembra, foi ele que foi à rua dizer: olha, não tá legal o Grêmio, a coisa não tá boa. E acho que o Internacional precisa refletir urgentemente. E não é o comunicador, o baldaço que se levanta, não. É o Colorado que tem que levantar. É o Colorado que precisa se levantar. A coisa não tá boa. Vem cá. César. Oi. Eu vou te dar uma informação. Então, não sei se os repórteres já têm essa informação do que acontece dentro do Beira-Rio neste momento. A direção do Internacional é apaixonada pelo trabalho do Miguel Ángel Ramírez e a direção do Internacional considera que os jogadores caíram de produção e por isso o trabalho do treinador está sendo prejudicado. Essa é a minha preocupação. Eles não vão abandonar um projeto que não deu certo. Essa é a minha preocupação. Os jogadores do Internacional caíram todos de produção, todos. O Edenilson, que dentro do Beira-Rio tem várias contestações de quem comanda lá. O Edenilson há 3 vezes era eleito um dos melhores jogadores do brasileiro. O Dourado não é diferente disso, o Patrick não é diferente disso. Essa é a minha preocupação. Wagner. Bom, vocês todos aqui são testemunhas da minha boa vontade com o técnico Miguel Ángel Ramírez, porque eu vi evolução no jogo contra o Grêmio, no Clássico Grenal, pelo menos no começo, quando estava 11 contra 11. Ontem eu fui comentarista da Rádio Bandeirantes e eu vi o Inter criando situações no começo do jogo. Em 10 minutos o Inter tinha 3 oportunidades claras de gol, depois criou outras oportunidades, mas a minha boa vontade, ela bate no teto a partir do momento que o Ramírez não tem convicção naquilo que ele coloca em campo. Porque ele começou o jogo com... Primeiro, 3 zagueiros não precisava contra o Always Red. Vamos combinar, né? Não precisava o Rodrigo Lindoso como terceiro zagueiro, mas tudo bem. Mas ele começa o jogo com o Tyson, com o Palácios e com o Thiago Galhardo, a escalação que a gente antecipou aqui no Donos ontem. E aí tá funcionando, o Saravia aparece, faz um cruzamento na cabeça do Thiago Galhardo, depois ele dá um arremate, dá um chute, o Thiago Galhardo perde outros 2 gols, o Palácios aparece na frente. Tu vai falar todos os gols que o Galhardo perdeu, tu vai ficar até o banho de cidade aqui. Mas assim, ali na primeira parte do jogo, o Inter cria as possibilidades. E parece que ele desiste, ele se apavora, o técnico, o treinador, ele se apavora e troca. De repente ele trocou. Botou o Tyson aberto na esquerda, Palácios. Escondeu. Botou o Palácio aberto na outra ponta, escondeu. E aí acabou. E aí, a partir daí, no segundo tempo, ele faz uma salada de frutas. E aí a minha boa vontade acaba também. Porque ele mexe constantemente. O Tyson, em um determinado momento do jogo, ele está cabisbaixo. Porque ele não sabe mais. Porque ele foi escondido lá na ponta esquerda. Aí ficou lá. Não recebeu bola nenhuma. Aí ele fez uma alteração, botou o Tyson para jogar centralizado.